As crianças de 1 a 5 anos podem acompanhar a irmã Camila e a irmã Larissa. A sala já está pronta para vocês. Se tiver crianças de 1 a 5, pode acompanhar. Os demais, 6 a 10, ficarão aqui. Nós temos umas folhas. Estão aqui à mesa. As crianças de 6 a 10 podem pegar aqui a mesa, porque eu gostaria de compartilhar com as crianças também esta mensagem bíblica. Eu quero convidar vocês que abram suas Bíblias em Ageu, profeta Ageu. Pode pegar uma folha dessas aí, tem lápis, se você tiver. Ageu fica antes de Zacarias, um dos penúltimos livros do Antigo Testamento. Para as crianças que pegaram papel, vou pedir que vocês desenhem, né, folha, pode ser até no verso da folha. Vocês vão desenhar na metade da folha, você vai desenhar uma família, ou um homem, pode ser um homem, ou alguns homens ou mulheres construindo uma casa bem bonita, tá? As crianças vão desenhar uma casa bem bonita, bem arrumada, e do outro lado da folha, as crianças vão desenhar uma igreja que está caída, tá? A igreja está caída, as paredes estão caídas, não tem teto, alguma coisa desse sentido, tá bom, crianças? Tentem aí desenhar estas duas imagens. Primeiro, a imagem de uma casa bonita, homens embelezando, as mulheres colocando ornamentos, e uma igreja caindo em pedaços. Essa é a imagem que as crianças vão desenhar. Então vamos ler o texto, eu vou ler apenas os primeiros 4 versículos de Ageu. Todos encontraram o livro de Ageu, é tão pequeno, não é? Que a gente passa uma folha e já está encerrando o livro. Ageu, capítulo 1, nós estamos iniciando hoje uma série chamada O Teu Reino em Primeiro Lugar, e essa série de 4 sermões, que é a exposição do livro de Ageu, Teu Reino em Primeiro Lugar. Vamos ler o texto. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas,
enquanto esta casa permanece em ruínas? Vamos orar. Nosso Deus, quão precioso é este tempo de comunhão contigo e com a igreja do Senhor. Quão precioso é esse momento em que podemos ouvir a voz do Senhor por intermédio da tua palavra. Senhor, fala ao teu povo. Senhor, queira despertar em nós uma vida santificada, que as páginas deste livro sagrado, que a mensagem deste profeta de Deus seja tão atual para nós, como foi na época dele. Teu Espírito pode fazer isso, Senhor. Teu Espírito pode falar com teu povo, usando a instrumentalidade da tua palavra. Nós imploramos, fala conosco, Senhor. Nos ensina a tua vontade e nos dê forças e coragem para cumpri-la. Nós assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quem já ouviu falar de Terêncio? Terêncio foi um capitão, dizem que ele foi um capitão do exército do imperador Adriano, um dos 5 imperadores bons do Império Romano. E esse Terêncio, ele preparou uma petição para o imperador. O que Terêncio pedia? Ele pedia permissão para os cristãos construírem um templo, segundo século depois de Cristo. E ele preparou uma petição e entregou ao imperador. E o imperador, quando viu a petição, que leu, ele rasgou aquela petição em vários pedaços, jogou ao chão, ou no chão, e disse a Terêncio que seria melhor que ele pedisse alguma coisa em seu próprio nome. Por que tu não pediu em seu próprio nome? Se você tivesse pedido em seu próprio nome, eu teria concedido a você imediatamente. Terêncio, humildemente, recolheu os pedaços de sua petição e com dignidade falou ao imperador: se eu não tenho direito de ser ouvido quanto à causa do meu Deus, então nada quero pedir em meu favor. Aquele homem juntou os pedaços de sua petição e com dignidade falou ao imperador: se eu não tenho direito de ser ouvido quanto à causa do meu Deus, se eu não posso pedir para o meu Deus, então nada quero pedir em meu favor. Certamente esse homem, ele tinha como princípio básico da sua vida o reino de Deus em primeiro lugar. Ele lembrava certamente das palavras de Jesus Cristo em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. E é sobre esse assunto, meus irmãos, que eu quero tratar com vocês nesses dias, no mês de junho. Quero lembrá-los que o livro de Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Ageu foi o primeiro profeta do período pós-exílico. Então nós temos profetas antes do exílio babilônico, profetas no exílio babilônico e profetas pós-exílico, pós-exílio babilônico. Então, Ageu é o primeiro profeta do período pós-exílico. Ele, juntamente com Zacarias, ele foi usado por Deus para encorajar o povo a reconstruir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Nós precisamos nos lembrar que em 586 a.C., Deus permitiu que os caldeus ou os babilônios invadissem Israel.
Jerusalém e destruísse o templo, os muros, saqueasse todo o templo, levasse aqueles objetos preciosos para a Babilônia e também os nobres como escravos. Dentre estes estava lá Daniel e seus amigos. O povo ficou em miséria, a cidade em ruínas, o templo caído, os muros também. Mas passaram-se em torno de 50 anos a 70 anos. E antes mesmo de completar os 70 anos, com a ordem do imperador Ciro da Pérsia, uma leva de israelitas voltaram para Israel e foram autorizados a reconstruírem o templo. E eles começaram a reconstruir o templo, passaram 2 anos de reconstrução, até que alguns samaritanos começaram a se oporem à obra e levantaram calúnias contra os israelitas, até que Artaxerxes manda parar a obra. E o povo então começa a ficar desanimado. A obra de Deus, a casa de Deus fica parada, ainda em ruínas, somente os fundamentos e algumas poucas paredes ali levantadas. Houve ali, exatamente no ano 520, essa obra em 520 a.C. parou por causa dessa oposição dos samaritanos com a ajuda de Artaxerxes, que embargou a obra. E desse embargo da obra, passaram-se 14 anos com a obra parada. Então, a casa de Deus em ruínas, 14 anos. A apatia tinha atacado o povo. E foi exatamente com esse propósito de libertar o povo dessa letargia que Deus levanta o profeta Ageu, que profetizou apenas 4 meses. 4 meses de profecia. Ageu, que viveu no exílio, mas que profetizou apenas pós o exílio. Ele já tinha em torno de 80 anos quando levantou a sua voz. Então era um homem maduro, já um homem experiente. O nome de Ageu significa minha festa, porque ele nasceu em uma das festas judaicas em Israel. A data de sua profecia, conforme nós vemos no versículo 1, diz que é no 2º ano do reinado de Dario. Dario aqui não é o mesmo de Daniel, tá? Aqui é outro Dario. E Ageu, ele profetiza exatamente no 1º dia da semana. Esse dia, conforme os estudiosos, era um dia de lua nova. Um dia em que o povo se ajuntava para adoração. Foi a primeira vez que Deus falou com o povo depois do cativeiro. Irmãos, Deus falou ao povo depois do cativeiro pela primeira vez. Esse era um sinal de que Deus ainda mantinha uma aliança com o povo da promessa. Que notícia boa. O povo tinha passado quase 70 anos no cativeiro. Deus, nesse tempo, poucas profecias foram ali levantadas, e teve um período que Deus ficou até em silêncio, até que Deus volta a falar com seu povo. Isso era um sinal de que Deus não abandonara seu povo. Nós temos que lembrar ainda, nesta introdução, que os destinatários dessa mensagem profética era o povo de Israel, por intermédio de 2 líderes, o líder do Estado e o líder da igreja. O líder do Estado aqui é Zorobabel, governador. E o líder da igreja é Josué, o sumo sacerdote. Então nós temos aqui um líder político e um líder religioso, que Deus quer usar para trazer para fazer uma grande obra no meio do seu povo. E aqui, meus irmãos, ainda, à guisa de introdução, podemos resumir a mensagem desse livro da seguinte forma: 3 partes.
capítulo 1, de 1 a 11, Deus acusa o seu povo. De 12 a 14, Deus vem ver, depois que Deus acusa seu povo, nós vemos aqui a reação do povo à acusação de Deus. E a terceira parte da profecia é o capítulo 2, de 1 a 8, que é a garantia que Deus dá a esse povo de sucesso. Então, a garantia de sucesso. Primeiro, a acusação do povo, de Deus ao povo, depois a reação do povo e depois a garantia de sucesso que Deus estabelece aqui. Mas queria chamar a atenção para uma grande ênfase de Ageu, capítulo 2, de 6 a 9. A ênfase de Ageu nesse livro é sobre a continuidade de duas grandes promessas centrais do pacto, da aliança de Deus com o seu povo. A primeira é a presença contínua de Yahvé. Essa é a primeira promessa de Deus. Eu não vou abandonar vocês, eu quero estar no meio de vocês, eu não vou deixá-los sozinhos. A minha aliança que fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó, permanece de pé. E a segunda é a vinda certa do mediador messiânico. Então, Deus está ordenando que o povo reconstrua o templo como um sinal de que Deus continua no meio do seu povo, Deus continua presente no meio do seu povo. E a segunda verdade de ênfase do profeta é que, por meio da reconstrução do templo, nós estamos prefigurando a vinda do Messias, do grande mediador. Portanto, meus irmãos, aqui há uma razão escatológica para a reconstrução do templo. A reconstrução desse templo era o pré-requisito para o advento da era messiânica. É por essa razão que o livro de Ageu vale a pena ser estudado por esta igreja, porque aponta para Jesus Cristo, Filho de Deus. Então eu quero convidá-los para darmos início propriamente à exposição deste livro, pensando no tema principal, que é o teu reino em primeiro lugar. Essa é a mensagem que o profeta quer transmitir e transmite ao povo de Deus. E aqui, nesses primeiros 4 versículos, nós temos 3 coisas que o profeta apresenta no início de sua profecia. A primeira delas, que eu quero destacar, é que Deus se apresenta como Senhor dos exércitos e demonstra seu desgosto com a atitude do povo. Veja, por favor, os versículos 1 e 2 de Ageu, capítulo 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Meus irmãos e irmãs, percebam aqui no versículo de número 2 que Deus se apresenta como o Senhor dos exércitos, Jeová Tsabaote, esse Senhor guerreiro que vence as batalhas. Aqui é exatamente a ideia de que o Senhor tem domínio sobre as hostes celestiais e sobre os reinos do mundo. O profeta aqui apresenta Deus como aquele que é Senhor do céu e Senhor da terra. Certamente nos faz lembrar de Jesus em Mateus 28, no versículo 18, quando ele se levanta diante dos discípulos e ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É exatamente esse Senhor dos exércitos que é apresentado no livro do profeta
Ageu, esse Deus que está dominando o mundo. Significa, esse nome, Senhor dos Exércitos, significa que Ele tem poder absoluto e nenhuma força humana ou cósmica pode resistir à sua soberana vontade. Por isso que Ele usou o rei Ciro da Pérsia, porque o Senhor Deus é o Senhor dos Exércitos, Ele tem domínio sobre os reis da terra. E os reis só fazem aquilo que o Senhor já pré-ordenou antes da fundação do mundo. E aqui, esse Senhor dos Exércitos, Ele demonstra claramente uma atitude de desgosto, ou um sentimento de tristeza, de desgosto, com a atitude do povo diante da casa de Deus, do reino de Deus, do templo de Deus. O que o povo estava dizendo? Ainda não é tempo, ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É Deus que está repetindo estas palavras. Deus está trazendo uma profecia, acusando o povo de procrastinação. Eles estavam demorando em cumprir o seu dever de reconstruir a casa de Deus, a glória de Deus no meio do povo. Por que Deus estava com um sentimento de desgosto para com seu povo? Inclusive, Ele não diz o meu povo, Ele diz este povo. Demonstra um sentimento de tristeza e de desgosto. Por que Deus está assim? Porque o povo colocou seus interesses na frente dos interesses de Deus. O povo deixou de investir na casa de Deus para investir nas suas próprias casas. Por isso, crianças, vocês precisam desenhar uma casa bonita, toda mobiliada, com um forro bonito, com lustres, e uma igreja caindo aos pedaços. O povo estava colocando os seus interesses em primeiro lugar. Deixaram de ser o prazer de Deus para serem o seu desgosto. Meus irmãos, minhas irmãs, essa profecia ainda é para nós. Essa profecia está muito atualizada. Essa profecia demonstra claramente que a igreja de hoje também tem colocado seus próprios interesses em primeiro lugar, enquanto o reino de Deus é esquecido. O nome de Deus e a casa de Deus permanecem em ruínas. Senhores, era isso que estava acontecendo. Eles estavam dizendo, ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, em primeiro lugar, Deus se apresenta como Senhor dos Exércitos. Ele se diz, eu sou Senhor do mundo inteiro. E eu uso quem eu quero para fazer a minha obra, para cumprir os meus planos. E vocês estão procrastinando, tardando em cumprir os meus desejos, os meus mandamentos, a minha ordem. Parem de usar de desculpas. Parem de dizer que temos oposição, talvez não seja a vontade de Deus agora. Parem de ficar usando de desculpas.
E é exatamente a segunda coisa que o povo faz. Esse povo apresenta desculpas para Deus. Vejamos o versículo ainda 2, para que não esqueçamos. O versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que os judeus que retornaram para a reconstrução do templo, eles afrouxaram as mãos e abandonaram a obra, dando a seguinte desculpa: não veio o tempo que a casa de Deus deve ser edificada. Mas por que eles usaram essa desculpa? Por causa dos samaritanos? Por causa do rei Artaxerxes? Mas se esqueceram de que há provas cabais, de que eles precisavam construir o templo de Deus. Nós temos várias provas que talvez não dê da gente fazer a leitura aqui, mas vocês podem conferir as referências. 2 Crônicas 36, 22, 23. Esdras 1, de 1 a 4. Isaías 44, 28. E outras referências, eu quero convidá-los pelo menos para ler comigo. Isaías 44, versículo 28, por favor. Vejam lá o que diz o profeta Isaías no capítulo 44, versículo 28. Olha o que diz o texto: que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Senhores e senhoras, Deus não havia tocado o coração do rei Ciro para libertar os exilados? Claro que foi Deus quem tocou no coração de Ciro para libertar aqueles exilados. Foi Deus que comissionou esses exilados para que eles se voltassem para Jerusalém, e justamente com o propósito de reconstruir o templo. O rei Ciro, ele financiou a reconstrução do templo. O rei Ciro deu recursos para a reconstrução. Não havia desculpas para o povo. O povo estava pecando exatamente porque estava acomodado ou procrastinando a ordem de Deus. Eles adiaram os projetos de Deus para priorizar os seus. Eles abandonaram a casa de Deus para investir em suas próprias casas. Perceba o detalhe do versículo de número 4, de Ageu 1:4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Talvez na sua tradução, na linguagem de hoje, seja até mais clara. A ideia de apaineladas aqui é casas forradas, casas que estão bem construídas, casas que estão com todos os detalhes, a mobília e o teto todo bem trabalhado, enquanto a casa de Deus continua sem teto. O que Deus está dizendo é: vocês se esqueceram do reino de Deus. Deus não é mais prioridade na vida de vocês. Deus não é primeiro. Vocês estão usando de desculpas que não é tempo. Por que não é tempo? Eles estavam interpretando a profecia lá de Daniel erradamente. Porque ainda não tinha completado os 70 anos. Eles disseram: não, ainda não é tempo. Não é tempo porque se Deus ordenou, se Deus lhe deu instrumentos claros, Deus usou reis, Deus liberou recursos. Por que dizer que não é tempo? Simplesmente, eles estavam investindo em suas próprias casas. Versículo 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Meus irmãos,
Será-se errado nós termos nossas casas bem trabalhadas, casas bonitas, bem forradas? Não há problema em termos casas boas, morarmos em casas bem aconchegantes, termos nossos móveis projetados. Que pecado há nisso? Não! Se Deus é primeiro, todas as coisas que precisamos Ele vai acrescentar. Mas não é certo nós colocarmos as nossas coisas em primeiro lugar e a casa de Deus ser esquecida. Estamos acomodados, estamos procrastinando as coisas de Deus. Começamos bem, mas de repente nós desanimamos e esquecemos que é o reino de Deus que está em jogo, que é a glória de Deus que está em jogo e que precisamos nos voltar para as nossas prioridades do reino, ou para as prioridades do reino. Aqui nós vemos a resposta de Deus às desculpas do povo, exatamente no versículo 4. Que é essa terceira coisa que vemos desta passagem, a resposta de Deus às desculpas do povo. Ele diz exatamente: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Aqui é uma pergunta retórica. A pergunta retórica, ele está exatamente dizendo que não é tempo de vocês estarem em casas boas, enquanto a casa de Deus está em ruínas. Parem com esse luxo de vocês, se o nome de Deus permanece no chão. É Deus que está dizendo. Deus coloca aqui, irmãos, Deus coloca em dúvida as prioridades do povo. E Deus denuncia a assustadora incoerência do povo de Deus. Deus está denunciando sua acomodação, sua frieza espiritual em fazer os melhores investimentos em suas próprias casas e os piores na casa de Deus. Essas casas de luxo, que significa casas forradas, bem forradas, fizeram com que a casa de Deus permanecesse sem teto. Conforme Jeremias 22:14 também destaca. Senhores, senhoras, irmãos e irmãs, os investimentos que o povo de Deus estava fazendo em suas casas causava exatamente um corte no investimento na casa de Deus. Eles cortavam os investimentos da casa de Deus para usarem em seus próprios prazeres, em seus próprios deleites. Com essa atitude, eu pergunto a vocês, que valor eles estavam dando a Deus, se estavam deixando o seu templo em ruínas? Que valor o povo de Deus dar a Deus quando coloca Deus em último lugar? Quando corta todo o investimento na casa de Deus para usar em seus deleites, em seus prazeres. O que nossos filhos vão dizer de nós com essas atitudes? Essa atitude até hoje, ela é repetida. Existe um conflito entre despesas de luxo em nossas casas e o sustento do trabalho do Senhor. Isso acontece todo o tempo no meio da igreja. E esse é um pecado sério, porque estamos negligenciando a obra de Deus, a casa de Deus. A ideia é, primeiro minha vida, mais tarde a de Deus. Primeiro cuidarei dos meus negócios e se sobrar tempo, mais tarde cuido dos negócios de Deus. É assim.
que estamos vivendo. Ninguém tem tempo para as coisas de Deus. Ninguém tem tempo para a obra de Deus. Temos muito tempo para os nossos negócios, para as nossas obras, para as nossas diversões, para os nossos passeios. Mas não estamos tão dispostos a cuidar dos negócios de Deus, das coisas de Deus. Em vez de buscarem em primeiro lugar o reino de Deus, eles estavam buscando repetidamente os seus interesses. Será que temos vivido assim também? Você que está me ouvindo aqui, homem de negócio, mulher de negócio, você que tem sua profissão, suas preocupações, qual a posição do reino de Deus na sua vida? Qual é a posição que o reino de Deus ocupa na sua vida, na sua família? Qual é o tempo que você tem dedicado às coisas de Deus, ao reino de Deus? Nós temos aqui um grande contraste entre o povo de Israel, entre nós mesmos e o grande Filho de Deus. Temos um grande contraste aqui, porque enquanto os israelitas estavam cuidando de suas próprias casas, ao invés de cuidarem da casa de Deus, ao invés de cuidarem das coisas de Deus, nós temos Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que veio a este mundo e nos ensinou, com sua vida, que a prioridade da vida do homem é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Foi isso que ele disse para os discípulos, quando, depois de conversar com a mulher samaritana, os discípulos chegam com comida e oferecem a Jesus comida. Jesus disse: a minha comida consiste em quê? De fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Se nós tivermos fome em fazer a obra de Deus, se nós tivermos sede de fazer a vontade de Deus, muitos dos nossos pecados serão até esquecidos, porque nós vamos nos envolver nas coisas de Deus ao invés de nos nossos deleites e prazeres. Jesus nos ensinou que Deus é primeiro em nossa vida. Ele, quando estava no jardim do Getsêmani, ele orou: se possível, passe de mim este cálice, mas não faça como eu quero, e sim como tu queres. Porque para Jesus, para o Filho de Deus, a vontade de Deus é primeira. Mas nós nos frustramos. Nós nos frustramos quando nós oramos para que Deus nos dê coisas, ou nos abençoe em alguns negócios. De repente, as coisas não seguem como nós esperamos. De repente, nós nos frustramos, porque para falar a verdade, nós queremos é que Deus faça a nossa vontade, e não a vontade dEle. Teu reino em primeiro lugar. Esse é o princípio que permeia toda a Escritura. Jovens que estão aqui, vocês têm sonhos, têm planos, projetos, e não é errado nós sonharmos, termos planos e projetos. Devemos sonhar, devemos projetar, devemos planejar, mas o maior plano, o maior projeto da sua vida, jovem que está me ouvindo aqui, você que é moça, você que é rapaz, é fazer a vontade de Deus, é realizar a obra de Deus. Hoje nós não mais vibramos com aqueles que estão desejando de servir a Deus integralmente. Nós já vimos que isso é bobagem, é perda de tempo, não é o melhor negócio. Porque os negócios desta vida são mais atraentes.
Nós educamos os nossos filhos nas melhores escolas, pagamos caro, compramos material didático caro. Mas muitos deles não têm uma Bíblia. Crianças não têm uma Bíblia, não têm um livro para ler. Não há investimento algum na espiritualidade do filho. Demonstra claramente a secularização do povo de Deus. Somos secularizados. Não nos importamos, no final das contas, na educação cristã. Escolas bíblicas dominicais esvaziadas, arruinadas, fechadas, substituídas pelos passeios no shopping, passeios nas praias, banhos de piscina e dos nossos próprios negócios. Domingo, o dia do Senhor, nós estamos usando para os nossos prazeres, para os nossos deleites. Foi por essa razão que o povo de Deus foi escravizado na Babilônia, porque dentre vários pecados, eles estavam transgredindo o 4º mandamento. Eles estavam negligenciando o dia do Senhor. Esse é um dos grandes males da igreja hoje. A igreja é secularizada. Para a igreja não há dias diferentes. Quando falamos disso, a igreja fica se coçando, porque pensa que esse negócio do mandamento é coisa do passado. E Deus continua ferindo o povo, porque o povo tem negligenciado o seu reino em primeiro lugar. Visite os Instagrams, os Facebooks dos membros da igreja, e vocês encontrarão no dia do Senhor, na data de hoje, membros em passeios com a família, em piscinas, em churrascos, passeando com jet skis. Hoje, ao sair de casa, vimos alguém passando, não é da igreja, mas vimos alguém passando na rua com jet ski. Para onde ele ia? Ele ia passear, curtir. Mas ele possivelmente é um ímpio, é alguém que não conhece a Deus, alguém que não entende sobre a prioridade do reino de Deus. Mas nós entendemos. Somos filhos de crentes, alguns aqui filhos de crentes, desde a mais tenra idade, estão na igreja, sabem que o dia do Senhor é dele e não meu. Isso também é prioridade. Prioridade. Muitos de nós só chegamos no domingo na igreja e estamos enfadados, cansados, o culto não acaba mais, o tempo que não passa. Dormimos cansados, porque trabalhamos hoje. Dormimos enquanto há o sermão, porque estivemos preocupados no sábado anterior, preocupados com os nossos negócios, preocupados com a nossa vida, e a casa de Deus continua em ruínas. Meus irmãos, o profeta Ageu tem muito a nos ensinar. O profeta Ageu tem muito a mostrar para mim e para vocês, que os melhores investimentos da nossa vida, do nosso tempo e dos nossos recursos é para a causa de Deus, é para a glória de Deus. O próprio Deus diz no final do versículo 4, minha casa permanece em ruínas, em ruínas. Que Deus nos ajude nesta noite e neste mês, para que nós reflitamos nestas verdades bíblicas sobre a prioridade no reino de Deus. Para que nós possamos nos voltar para o nosso Deus.
reavaliar nossos próprios projetos e planos, nossas prioridades, e verificar se de alguma forma nós não estamos nos desviando da vontade de Deus. Receba esta palavra, meu irmão, como da parte do próprio Deus, com desejo sincero de ver você trilhando no caminho reto, no caminho da justiça. Vamos orar para que o Senhor nos ajude a praticar esta palavra, para que Ele nos ajude a sermos corajosos ao ponto de reorganizarmos a nossa agenda, para que usemos o tempo de Deus para Deus, e para que a nossa vida seja focada na glória de Deus. Baixe sua cabeça. Você que é jovem, você que é criança, você que é adulto, baixe sua fronte. Pense qual o valor que você tem dado a Deus e à sua obra. Qual o tempo que você tem dedicado a Deus e ao seu reino. Senhor, temos observado que muitas das nossas prioridades têm sido apenas nossas, das nossas coisas, dos nossos deleites, dos nossos prazeres, e não do deleite do Senhor, do prazer do Senhor, das coisas do Senhor. Senhor Deus, desperta teu povo para reavaliar sua prioridade, assim como foi no tempo do profeta Ageu, em que o Senhor levantou um profeta para denunciar a atitude do povo diante do reino de Deus, da casa de Deus, uma atitude de procrastinação, de letargia, de apatia. Senhor, que se nós temos vivido assim, apáticos, letárgicos, que o Senhor nesta noite, pelo teu Espírito, sopre sobre nós, graça sobre graça, conceda uma porção dobrada de graça, para que nós nos levantemos e busquemos fazer a tua vontade em primeiro lugar. Senhor, não nos permita ouvir este sermão e simplesmente ignorar todas as verdades que aqui são ditas na tua palavra. Que a nossa alma seja despertada do sono espiritual e que possamos pensar sobre o Senhor, aquele que tanto nos amou, aquele que se entregou por todos nós, para que nós vivamos uma vida voltada para Ti. Perdoa-nos pelo nosso egoísmo, perdoa-nos pelo nosso pecado. Nos conduza para uma vida agradável a Ti. Que nós possamos reconstruir a casa de Deus, que nós possamos reestabelecer a glória de Deus no nosso meio, valorizando as coisas do Teu reino, colocando-as em primeiro lugar. Nós oramos, certos de que o Senhor nos ama e permitiu que estivéssemos aqui para que pudéssemos fazer uma avaliação de como temos vivido. Nos ajuda, Senhor, a mudar de atitude. Nós oramos, pedimos a Tua ajuda, por favor, em nome de Jesus.
Amém.